Nós falamos todos os dias sobre pandemia do coronavírus, mas o mundo enfrenta uma outra pandemia há 40 anos, a do HIV. Os cientistas ainda não descobriram a cura, como eliminar o HIV do organismo, mas estão cada vez mais perto. Uma dessas pesquisas é brasileira, desenvolvida na Universidade Federal de São Paulo. Essa pesquisa é coordenada por um dos nossos convidados, pelo Dr. Ricardo Dias, e conseguiu eliminar o vírus do corpo de uma paciente de São Paulo. É a terceira vez que isso acontece no mundo. Doutor, eu sei que isso foi possível por meio de uma combinação de medicamentos. Que medicamentos são esses e em que momento a pesquisa está? Para a gente entender os medicamentos que a gente usou, a gente tem que entender o tamanho desse desafio, né? O HIV, ele entra no corpo da pessoa e ele fica ali de uma forma dormente, né? A gente chama de latente, e não vai mais embora, fica ali para sempre, né? Não existe nenhum caso no mundo, olha o tamanho do desafio, em que uma pessoa tenha adquirido o HIV e tenha eliminado esse vírus espontaneamente, por ela mesma, né? Isso acontece com outras infecções, acontece com a Covid, não acontece com o HIV. Quem pega esse vírus continua com ele para sempre. E aí a gente tem como grande desafio, né, diminuir o dano que esse vírus tem na gente no momento em que ele fica para sempre. Um deles é que ele fica inflamando o nosso corpo. Isso aí faz com que a gente envelheça mais rápido. O outro grande desafio é curar as pessoas. E aí a gente descobriu que o caminho para você diminuir essa inflamação e até curar as pessoas é o mesmo. É tentar fazer com que esse vírus que está dormindo, por exemplo, acorde. É fazer com que essa célula, né, esse lugarzinho, essa casinha do vírus que mantém esse vírus dormindo, seja eliminada. É que a gente mate isso daí. E fazer com que a pessoa consiga voltar a reagir contra o vírus e tentar eliminar. E aí a gente descobriu, né, a gente que eu digo é o mundo científico, que na hora que a gente combina algumas estratégias, a gente consegue fazer com que você diminua a quantidade de vírus infectando essas células de forma latente, dormindo, né? Tudo tem nome e sobrenome em medicina, né? Então, esses são os vírus que ficam dormindo, a gente chama de vírus latentes. E aí teve uma grande surpresa. A grande surpresa, alguns anos atrás, é que foi provado um conceito. Sabe qual? Que a gente consegue curar as pessoas. Então, a gente imaginava que a gente poderia curar quem tivesse HIV, porque o vírus, ele fica guardado só em locais que a gente consegue eliminar, são células que não são células definitivas, sabe? Não é o cérebro, né? Não é o osso, é célula que a gente consegue eliminar. Então a gente já imaginava que a gente poderia curar uma pessoa, e aí o conceito foi provado com essa estratégia de transplante de medula. Então alguns pacientes, né, 2 foram curados com transplante de medula. Funciona assim: você simplesmente mata todas as células do corpo da pessoa e dá células novas para quem precisa, né, do transplante de medula, quem tem uma leucemia, quem tem um linfoma. 2 foram curados e provavelmente tem um terceiro que já foi, a gente só está esperando o tempo passar para mostrar que ele se curou. Não dá para a gente usar isso daí para curar as pessoas que têm HIV, ficar fazendo transplante de medula, mas dá para a gente entender que é possível. E aí a gente desenhou o nosso estudo também, nosso estudo brasileiro, em que a gente tenta fazer com medicamentos tudo isso que o desafio pede para a gente, que é tentar deixar o tratamento com um coquetel bem forte, fazer com que o vírus acorde, esse que está dormindo, porque na hora que ele acorde, o remédio mata o vírus. O corpo elimina esse vírus. E também matar essas células que ficam guardando o HIV. E por último, a gente fez uma coisa que é uma terapia celular. O nome é bonito, mas é quase como se fosse uma vacina. É uma vacina para fazer com que a pessoa comece de novo a eliminar o vírus que está guardadinho no corpo, né? E a gente tem evidências que isso está funcionando e a gente vai ampliar o nosso estudo, né?
Isso é ótimo. E, Ricardo, toda semana a gente mostra aqui alguma pesquisa que está sendo desenvolvida por um brasileiro, seja no Brasil ou no exterior. E hoje a gente vai conhecer o trabalho de uma ex-orientanda sua, a Michele Zanoni, que é pesquisadora do Institute of Molecular Virology, ULM, na Alemanha. E, na verdade, ela vai falar sobre duas pesquisas. Uma que desenvolveu nos Estados Unidos sobre HIV e outra que está desenvolvendo na Alemanha sobre a combinação das vacinas AstraZeneca e Pfizer contra o Covid. Vamos ver. O HIV eu estudo já desde a minha iniciação científica, na verdade, aí em São Paulo. Daí fiz meu doutorado com HIV e fui para os Estados Unidos para tentar entender um pouquinho melhor como células do sistema imune conseguem controlar a replicação do HIV. E lá nos Estados Unidos, então, a gente conseguiu demonstrar que algumas moléculas e alguns mecanismos são capazes de silenciar ou reativar o vírus que fica escondido do sistema imunológico, né? Esse tipo de pesquisa é a pesquisa que ela é a mais promissora para uma possível cura do HIV. Como muitos colegas meus, acabei envolvida na pesquisa com o SARS-CoV-2, né? Então, nós acabamos de demonstrar esses resultados. Nós pesquisamos um grupo de jovens vacinados, primeira dose da AstraZeneca, segunda dose da Pfizer, no intervalo aí de 2 meses, e nós conseguimos demonstrar que a resposta e a segurança da vacina é tão eficaz e tão segura quanto as 2 doses da Pfizer. Eu também fiquei feliz em poder demonstrar que a mistura das vacinas é também capaz de promover a resposta de células T contra a variante brasileira. Ricardo, eu quero perguntar primeiro sobre a pesquisa do vírus HIV. Ela disse que ele se esconde no sistema imunológico, como você falou, ele fica dormindo. Mas como é que ele faz isso? Isso é muito interessante. Ele acaba entrando na nossa célula, na casinha dele, e ele tem a vocação de se multiplicar. Então, na hora que ele entra ali, para cada vírus que entra, saem de 5 a 10 mil daquela célula. E aí ele mata a célula e vai se espalhando pelo corpo. Só que uma quantidade pequenininha dos vírus vai lá por um mecanismo que a gente chama de epigenético. O nome é bonito, né? Um mecanismo epigenético, ele vai lá e desliga a célula para de funcionar, né? Esse mecanismo epigenético, ele entra no nosso DNA e simplesmente manda a célula dormir, tá certo? A célula tem o nosso DNA e esse nosso DNA, ele entra em atividade para falar o que a gente tem que fazer. Por exemplo, a célula que está na tua orelha fala assim, aqui você faz uma orelha. Todas as células têm todos os genes, mas a gente tem esses comandos. E às vezes o comando é, fica quietinho, dorme. E o HIV faz isso. Uma parte deles entra na célula e fala assim, dorme. E aí ele fica quietinho. Então a gente tem um grupo de células que fica dormindo e vai acordando, não dorme para sempre. Por isso que o tratamento tem que ser para sempre hoje. Porque na hora que você para o tratamento, uma dessas células que está dormindo acorda. E o vírus volta com toda a força. Então, olha que interessante. A gente descobriu que se a gente tratar as pessoas com o coquetel que a gente tem, a gente cura as pessoas. Porque as células vão acordando, essas que estão dormindo, e vão morrendo. Então você tem como um balão de células que estão dormindo, e esse balão vai diminuindo ao longo do tempo, porque você está tratando, e uma hora a pessoa se cura. Só que demora 80 anos. Então não serve. Então, o desafio é fazer 80 anos virar 2, virar 1. E aí, aquela célula que está acordando e que está diminuindo o balão, porque toda vez que ela acorda, o balão vai diminuindo, a célula morre, a gente tem que acelerar. E a gente acelera isso com medicamentos, por exemplo, que são os medicamentos reversores de latência, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente faz é, vamos matar essa célula, que é uma coisa que o oncologista faz bem, sabe? O reumatologista faz bem, eles aprenderam a matar a célula. E a gente está querendo aprender com eles. Aí você dá um outro medicamento e vai lá
e mata a célula desse balão para ele diminuir mais rápido ainda. Esse daí que é o caminho da cura, né? Seria assim que a gente gostaria, né? Cientistas do mundo todo buscam a cura, mas também buscam uma vacina que seja eficaz contra o HIV. Infelizmente, o fracasso de uma dessas tentativas foi anunciado essa semana. Era uma vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson e estava sendo testada em 5 países da África. Ela foi considerada de baixa eficácia e o estudo foi encerrado. Mas outras vacinas estão em teste, inclusive aqui no Brasil. Margarete, a gente acompanhou o desenvolvimento de vacinas contra a Covid em tempo recorde, praticamente ao vivo, né? E muita notícia correndo ao mesmo tempo. E algumas com tecnologias que foram usadas pela primeira vez. Isso pode ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra o HIV? Olha, eu vejo isso de maneira muito cética, Cecília, né? E até gostaria de ter uma conversa assim com o Ricardo sobre isso. Eu sempre entendi, embora eu não seja infectologista, eu sou pneumologista, mas nós trabalhamos com doenças respiratórias. As viroses respiratórias, as agudas, nós resolvemos sempre, tradicionalmente, com vacina, não é com tratamento. A grande arma para a virose aguda é a vacina. Para as viroses crônicas, como a AIDS, por exemplo, que é uma típica virose crônica, ou a hepatite C, nós poderemos dar outro exemplo, que é a hepatite C. O mundo está em vias de erradicar a hepatite C se todo mundo que está contaminado ou tem a doença tiver acesso aos tratamentos super eficazes de 12 semanas. Então, em 3 meses, você cura alguém de hepatite C. Então, eu diria, em última análise, que para as viroses crônicas, a busca é tratamento eficaz, para as viroses agudas, a busca seria vacina. E até gostaria de ouvir o Ricardo sobre isso. Eu não sei responder se o caminho que nós estamos buscando para a cura do SARS-CoV-2 se aplicaria a uma virose crônica como o HIV, porque esse mecanismo que o Ricardo explicou é diferente. O SARS-CoV-2 ele não tem essa latência, ele não tem esse mesmo mecanismo de duração dentro da célula, como ele explicou. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Deixa eu fazer primeiro aqui, colocar um conflito de interesse. Meu conflito de interesse é o seguinte, eu sou fã de vacina, né? Então, para a gente saber disso daí, modernamente, não existe nenhuma doença transmissível que foi erradicada do mundo sem vacina. A gente precisa de vacina. Olha a sífilis. Sífilis, a gente tem 5 dias para transmitir, só isso. O bichinho da sífilis, que é o treponema, ele não fica resistente à penicilina, não existe isso. E sífilis só aumenta, porque não tem vacina. Então é assim que funciona. Agora, o jeito que eu vejo a vacina, né, até para explicar nesse contexto do HIV, é que a vacina é a arte imitando a vida. O que é a vida? A vida é você pega uma catapora e aí você fica imune. Você elimina aquela catapora e não vai ter de novo, porque você aprendeu, tá certo? O que é a arte? Você engana seu corpo, você dá um pedacinho do vírus, ou dá um vírus morto, ou faz alguma coisa para enganar seu corpo e ele achar que você teve uma catapora, e aí elimina aquilo e vai fazer com que você fique imunizado, se defenda, né? Normalmente, a arte não é melhor do que a vida. Normalmente, você imunizar uma pessoa não tem a mesma eficácia do que ela ficar imune naturalmente, tá certo? Agora, olha o que acontece com o HIV. Nunca ninguém, até hoje, pegou HIV e eliminou espontaneamente. Então, olha que desafio é uma vacina para o HIV. A gente tem que fazer a arte ficar melhor que a vida. É difícil, né? Então, é um desafio que parece praticamente intransponível. A gente não desiste, a gente fica fazendo vacina, a gente fica olhando essas metodologias novas. Essa vacina nova de RNA mensageiro, ela estava sendo testada para câncer. Então a gente queria fazer uma coisa para câncer. Na hora que apareceu essa emergência da Covid, a gente correu e trouxe ela para Covid, e agora a gente está trazendo ela para o HIV. Será que vai funcionar? É um desafio fantástico. Talvez não funcione, né? Essa coisa das vacinas é interessante, Cecília, porque assim,
É importante até as pessoas saberem isso. As vacinas estão sendo, algumas delas, resgatadas e repaginadas, eu diria, né, Ricardo? A vacina da AstraZeneca, por exemplo, ela já tinha sido testada com vetor de adenovírus para chikungunya, para o ebola, e não funcionou. E aí ela estava mais ou menos ali guardada, congelada, aquele modelo já estava concebido, né? A concepção, né, os estudos exploratórios primeiros já tinham sido feitos. E ela foi um pouco resgatada, né? Então, e as outras vacinas de modelo de adenovírus seguiram, né? Quer dizer, uma é de adenovírus chimpanzé, outra de adenovírus humano, enfim, mas o modelo já tinha sido concebido. Então, isso é interessante, as vacinas podem ser repaginadas, eu diria, né? Reaproveitadas, né, Ricardo? Ricardo que gosta, eu também, eu adoro vacina. Uhum. Por exemplo, a vacina que a gente usa aqui da Coronavac é a mais velhinha que tem, a mais antiga. Você vai lá, mata o vírus, injeta na pessoa e teu corpo vai lá, olha aquele vírus morto e começa a eliminar e fica pronto. As outras já têm uma certa sofisticação. Às vezes você não mata o vírus, você deixa ele só mais fraquinho, você atenua, né? E aí ele parece mais uma coisa natural, ele não vai te deixar doente, né? O que a gente faz com pólen, etc e tal. E às vezes você faz isso que a Margarete falou, você coloca pedacinho de vírus dentro de um vírus de resfriado, adenovírus. E aí você vai lá e infecta a célula com esse adenovírus e você começa a produzir pedacinho do vírus e teu corpo começa a reagir, né? Olha que perigoso às vezes. O primeiro adenovírus que eles usaram para a vacina de HIV, que é o adenovírus 5, ele mostrou que na hora que as pessoas tomaram a vacina para HIV, quem tinha já o adenovírus 5, já teve aquele resfriado, pegou mais HIV. Olha que triste. Teve um breakthrough. E aí eles começaram a pegar isso que a Margarete falou, adenovírus de chimpanzé, de gorila, porque a gente não vai ter tido isso daí, né? E aí fica um pouquinho mais seguro. Mas a segurança para qualquer intervenção nova é a coisa mais importante. A gente tem que ter segurança, né? A Michelle Zanoni estava falando, a gente agora está usando a vacina da AstraZeneca com a vacina da Pfizer, parece trivial, parece uma coisa que a gente quer. A gente vai ter que fazer isso com o Covid, porque daqui a pouco está todo mundo vacinado e a gente precisa de mais vacina. Então a gente vai precisar de vacina segunda mais geração, moderna, né? mais segunda moderna, geração. Segunda e mais imunogênica, ou seja, que funciona mais. E aí a gente vai pegar quem já vacinou e vai dar outra, depois de 6 meses, um ano. Posso fazer uma pergunta para o Ricardo, Cecília? Agora eu vou pegar carona, né? Vocês estão chamar a gente aqui, a gente tem que dar uma esquentada nessa discussão, né? Ricardo, é super importante, todo mundo fica preocupado, né? E eu tenho, assim, dito isso, tentado explicar, mas seguramente você poderá fazê-lo melhor do que eu, né? As vacinas de RNA mensageiro, por exemplo, né, que elas têm essa concepção, eu sei que elas são vacinas de alta complexidade para serem produzidas, são muito caras, etc. Mas do ponto de vista da plasticidade, elas não são mais fáceis? Você não poderia trocar o RNA mensageiro, por exemplo, numa segunda geração de vacina? Eu acho que sim, eu vou tentar explicar isso daí. Eu acho que quem inventou isso aí vai ganhar prêmio Nobel. Né? Minha bolinha de cristal fala que vai ganhar, né? Porque é um negócio meio genial. Então, assim... 40 anos essa mulher ficou lutando por isso, gente. Ela merece. Primeiro porque é mulher. E depois porque é uma vacina de RNA, né? Então, assim, o que acontece, o nosso DNA, ele faz esse negocinho que é RNA, que vai fazer proteína. E a proteína é o que a gente é, né? É o nosso corpo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse RNA que faz proteína e ensinaram esse RNA a fazer pedacinhos do vírus. E é o que a Margarete falou, a gente pode ensinar ele a fazer do vírus Delta, do vírus Delta Plus, do vírus novo que aparecer. E aí, você tem que colocar esse RNA no corpo. Acontece que o RNA, ele morre fácil, né? Se você colocar um RNA na sua mão aqui, ele morre, porque a gente tem algumas coisas aqui que matam ele. Então, como é que eles fizeram para proteger? Colocaram ele dentro de uma gordurinha, numa bolinha de gordura. Então, parece simples, mas não é tão trivial. E aí, na gordura, ele não vai morrer no corpo. Aí você injeta, as bolinhas de gordura têm o RNA que vai fazer a proteína do vírus. E aí você tem uma célula do corpo que chama macrófago que vai lá e come essa gordurinha. Isso. Na hora que ela come essa gordurinha, esse que é o pulo do gato, que vai dar o prêmio Nobel. Essa gordurinha corre para um pedacinho da célula
tudo tem nome e sobrenome, chama retículo sarcoplasmático, e começa a produzir as proteínas do vírus, que vai ser jogado para fora, e aí nosso corpo aprende, vai lá, pega aquilo, tem uma célula que chama célula dendrítica, pega aquilo, ensina a gente a fazer anticorpo, ensina a gente a matar a célula. Então é uma coisa genial. E a Margarete tem razão. A gente pode adaptar, né? Pode adaptar e ir mudando, e acho que as próximas vacinas que a gente vai ter para a Covid vão ter que mudar, né? Porque o vírus está mudando, né? Se a vacina não mudar, a gente fica para trás, né? E falando dessas mudanças... porque tem uma coisa, Cecília, que é importante as pessoas entenderem também, né? Que o que a gente quer agora, nós não estamos vacinando para interferir sobre a transmissão nesse momento, né? Nós estamos trabalhando para interferir sobre morte e caso grave, hospitalização, etc. As vacinas que vão surgir depois, né, sejam essas tão plásticas de RNA mensageiro, né, que poderão ser enfim, modernizadas, etc. Aí sim, quando nós já tivermos uma taxa de cobertura de população muito alta, já vacinada, a gente vai poder interferir sobre a transmissão. Isso tem uma lógica, né, Ricardo? É isso, né? Desculpa, Cecília, te interrompi, mas é que a conversa é boa. Sim, tudo bem. E falando sobre todas essas mudanças, né, e os intercâmbios que vocês também mencionaram, Salvador, é interessante como uma pesquisa para uma doença acaba ajudando no tratamento de outras. Eu até li esses dias uma reportagem sua das antigas que falava sobre como as mutações do HIV podiam ajudar na pesquisa da cura do câncer, que inclusive Ricardo mencionou, né? Pois é, Cecília, eu acho encantador e adoro, poderia ficar horas ouvindo o Ricardo e a Margarete só batendo bola aí, porque assim, são essas conversas sobre esses mecanismos biomoleculares que só muito recentemente a gente começou a entender para valer como funcionam as coisas. São maquininhas ali, né? Maquininhas biomoleculares nas células e maquininhas que vêm de fora e que infiltram as nossas células e estão ali interagindo e produzindo resultados químicos. Essa ideia aí, um estudo antigo, a matéria de 2013, se não me engano, mostra justamente o pessoal usando o HIV como um replicador e para fazer mutação de uma determinada molécula que eles queriam usar depois para tratar o câncer. É absolutamente fascinante quando a gente começa a entender como essas coisas funcionam e às vezes dá até uma tristeza dessas informações com esse nível de detalhamento não chegarem à população, porque é absolutamente encantador o nível de compreensão que a gente tem, e aí a gente descobre que é tudo biologia, né? São 4 bilhões de anos de evolução ali, várias ferramentas surgiram em vários ramos da vida, e aí agora que a gente começa a entender, a gente pode pegar uma ferramenta numa ponta e aplicar em outra circunstância e começar a encontrar essas soluções cruzadas. Eu, como o Ricardo e a Margarete, sou apaixonado por vacinas e tenho um absoluto encantamento com essa nova tecnologia usando RNA mensageiro, porque me parece, assim, inclusive não só para vacinas, mas para tratamento, é absolutamente revolucionário você poder botar o RNA lá e deixar ele produzir a proteína que você quiser, né? E, Margarete, Sim? Perdão, você ia fazer uma pergunta para a Margarete? Pode fazer, depois eu falo. Não, tudo bem. Se você quiser falar, pode complementar isso. Eu ia trazer um aspecto muito interessante dessa questão, né? Tanto da pesquisa sobre HIV, sobre o funcionamento do vírus e também sobre esse processo de produção de vacinas, porque teve uma reportagem, por exemplo, agora de 31 de agosto do New York Times, que estava falando justamente sobre esse teste, né, que estava acontecendo na África e que tiveram que deixar, né, o teste não rolou mais, né, o teste da vacina da Johnson Johnson, porque, enfim, viram que não atingiu a eficácia, né, que eles estavam esperando. E o que eu achei interessantíssimo nessa matéria é que teve uma das pesquisadoras, né, chefe do estudo, que foi a Glenda Gray, ela falou que ela trabalha com isso há 15 anos, né? Ela tenta descobrir uma vacina para o HIV, há 15 anos, e que ela ela acha que já estava acostumada, né, com um possível resultado negativo em relação aos testes, mas que
não se espera, né? Os pesquisadores, mesmo estando há muito tempo tentando, né, descobrir, estando nesse caminho, né, descobrir uma vacina para o HIV, eles não esperam esse resultado negativo, porque eles querem tentar ajudar a população, né? Eles querem tentar minimamente chegar ali perto de alguma descoberta, né? Então, isso mostra para a gente também o processo da ciência, né? O quanto que a ciência, ela leva tempo para poder ser feita, né? A gente recebeu uma pergunta aqui da Carmen Amersbeck, perguntando sobre essa tecnologia que vocês estavam mencionando. E ela quer saber se a tecnologia do RNA mensageiro é de domínio dos cientistas brasileiros. Pode responder aí, Ricardo. Desculpa. Olha, antes de responder isso daqui, o Salvador falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? Toda vez que você tem uma estratégia para você prevenir uma doença, essa estratégia ela serve para curar. Qualquer sentido, né? Então ele falou especificamente para vacina. Mas assim, o mesmo modelinho que a gente tem, a plataforma, que faz com que a gente possa montar uma defesa no nosso corpo contra o bichinho que está lá fora, ela serviria para curar uma infecção crônica, ela serviria para curar um câncer. Porque é tudo baseado na imunidade, né? O que defende a gente do aparecimento de um câncer e o que faz com que o câncer vá embora é o nosso sistema imune, né? Nosso sistema imune é que faz esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. E aí a gente aprende muitas vezes que tem muita semelhança entre o mecanismo que faz com que a gente tenha câncer e o mecanismo que faz com que o HIV não vá embora nunca. E o mecanismo que faz, por exemplo, quem tem HIV, na hora que pega a Covid, ter talvez uma doença mais grave, ou mesmo uma gestante, na hora que pega a Covid, ter uma doença mais grave. É todo esse mecanismo mais ou menos imunológico que a gente já está definindo, né? Então, a pergunta que ela fez mesmo era se a gente já teria o domínio disso daí. Claro que na hora que a gente entendeu como funciona, a gente pode reproduzir, né? Então, a gente poderia reproduzir essa metodologia no Brasil, né? Não é fácil. Não é fácil porque você tem que ter uma capacidade instalada para você fazer isso aí na escala necessária, né? É grande a capacidade. Você vai falar assim, olha, a gente sabe como fazer? A gente sabe. A gente consegue? Provavelmente não, né? Provavelmente a gente ainda não consegue, tá certo? E tem uma coisa que a Margarete deve ter percebido também, que assim, uma coisa que a pandemia trouxe para a gente, e que fez com que tudo andasse tão rápido, em todos os sentidos, e aqui a gente está falando de ciência, por exemplo, é a solidariedade. A pandemia trouxe solidariedade. A vacina andou rápida por solidariedade. Vacina é uma coisa que é super escondida, tem propriedade intelectual, tem dinheiro envolvido. Na hora que apareceu a Covid, eles abriram todos os bancos de dados e começaram a deixar com que você pudesse se associar e entender e produzir. Então você pega a vacina que uma empresa está fazendo com o adjuvante de outra, que é o que faz a vacina funcionar mais. Então essa solidariedade está possibilitando a ciência andar rápido. Sabe por quê? Porque a gente está com medo, né? A gente está com medo e é claro que no começo, na hora que eu vi essa pandemia, né, a primeira coisa, virou pandemia. No começo eu tinha estranhamento, aí virou pandemia. Eu falei, a gente pode fazer a diferença, né? Eu sou infectologista, eu estava esperando isso. Aí eu falava para os médicos, você pode fazer a diferença, você é médico, né? Você estava esperando isso. E aí é o gestor, é o repórter, a gente pode fazer diferença, né? É que a gente desaba, né? Acontece tanta desgraça que às vezes a gente desaba. Mas todo mundo foi perdendo pessoas tão perto, né? E aí o impacto foi ficando meio difícil, inclusive, da gente contornar. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, que passou por uma situação difícil. Renata, muito luto, sem dúvida. Renata, no caso do HIV, a pessoa infectada ainda tem mais um obstáculo, né, que é o preconceito. E contra isso não tem vacina, tá? É complicado. Por um tempo se falou muito sobre HIV e AIDS na mídia, mas parece que o assunto sumiu, saiu de moda. Como que a gente contorna essa falta de informação?
Então, eu acho que isso mostra para a gente a importância da divulgação científica. Eu trabalho no Museu da Vida, né, da Fiocruz, que é um museu localizado ali em Manguinhos, né, aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem uma peça, por exemplo, que é uma peça voltada para jovens, né? É uma peça, na verdade, a gente tinha, né? O Rapaz da Rebeca e a Moça Rebeca. E nessa peça, ela é inspirada num cordel, né? O texto da peça é inspirado num cordel do José Mapurunga, e é um rapaz, né, um cordelista, e uma moça, é como se fosse um Romeu e Julieta, né, tempos modernos, e um rapaz se apaixona pela moça, só que ele, assim, as famílias não aceitam o romance, e ele vai, né, ele sai da cidade, e ela fica esperando ele, né? Ele, enfim, vai viver a vida e tal, e ele volta para a cidade para depois se encontrar com a Rebeca, e ele volta, ele tinha contraído HIV e desenvolveu AIDS. Então, a peça toda é para comunicar para os jovens, ela tem um humor, assim, muito grande, né? Uma peça de divulgação científica que tenta falar com os jovens de uma maneira muito, por meio tanto do cordel, da linguagem do cordel, quanto também pelo humor. E tem uma cena da peça que é sensacional, que a personagem, ela puxa uma camisinha de dentro da blusa, né? E os jovens ficam, tipo, meu Deus, uma camisinha, sabe? E depois da peça ocorre uma super conversa para justamente falar com os jovens sobre prevenção, uso de camisinha, falar que camisinha é distribuída gratuitamente pelo SUS, e falar também sobre duas coisas que acontecem no SUS, que são de extrema importância também, que foi uma conquista nossa, que é a PrEP, a profilaxia pré-exposição, e a PEP, profilaxia pós-exposição. E para você ver, tipo, eu, jornalista de ciência, eu não conhecia a PEP. Eu conhecia a PEP por causa da peça, e inclusive a peça me ajudou a utilizar a PEP pelo Sistema Único de Saúde, quando depois eu me expus a uma situação de risco. Então, eu acho que para além dessa questão, né, o HIV, ele sumiu da mídia, sim, né, tanto é que teve uma reportagem recente da Folha que falou sobre isso, né, a gente está vivendo uma pandemia atual, mas a gente já vive uma pandemia de AIDS, né, há 40 anos. Então, acho que tem assuntos que vão e voltam, mas tem essas ações de divulgação científica que super podem ajudar a gente a falar com determinadas audiências, né, e a trazer o assunto de novo para o debate público. E você mencionou essas duas profilaxias. Se puder só dar uma resumida em qual vem antes, em qual vem depois, qual situação você usa? Então, do que eu li na época, né, do que eu pude, enfim, pesquisar a respeito, do que eles falam na peça, por exemplo, a PrEP você toma antes de se expor, né? E a PEP é naquele momento em que você, por exemplo, você estava ali numa situação com alguém, né? Você estava transando com alguém. Por acaso, a pessoa te contou depois, né, que, opa, eu acho que eu posso estar numa situação de risco. E você, pessoa, entendendo aquela situação de risco, você pode acessar o Sistema Único de Saúde para tomar a PEP. Então, é uma situação que vem depois e que você toma ali, né, aquele coquetelzinho para poder, enfim, reverter aquele quadro, aquela situação, né, talvez o professor Ricardo possa até falar mais a respeito. Eu tenho um exemplozinho que eu acho legal, é o seguinte, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, é como se fosse a pílula anticoncepcional para você não engravidar. Você toma todo dia e não engravida. Você toma todo dia e não pega o HIV. A PEP é a pílula do dia seguinte, profilaxia pós-exposição. Você teve ali a chance de engravidar, você toma o remedinho e não engravida. Você não pega o HIV, né? Então, é mais ou menos... Agora tem uma coisa mais legal. A coisa mais legal disso tudo, que a gente aprendeu, é que indetectável é não transmissível. Então, na hora que você toma um remédio, a tua carga viral fica indetectável. Isso quer dizer que você não está enxergando mais o vírus, você não transmite mais. Então, você não transmite mais o HIV. Você corta a cadeia de transmissão e você vive mais tranquilo, porque você não está colocando ninguém em risco, né? Então, isso daí é uma coisa super importante, porque é isso que você falou. O triozinho do HIV, estigma, preconceito e discriminação, tá? Então, todo mundo tem isso. Tem uma coisa que eles inventaram agora, é sorofobia.
Que é assim, você sabe que a pessoa tem HIV, você começa a ter estigma, preconceito e discriminação só porque ela tem, né? E é um negócio que é muito pesado para as pessoas, né? As pessoas descobrem, sabe aquele negócio, Deus dá o frio conforme o cobertor? Mentira, porque senão ninguém ia se matar. As pessoas descobrem que tem HIV e elas se matam. Mas também, depois de um determinado tempo, sabe o que a gente vê? Elas viram pessoas melhores. Porque a gente não faz isso, né? A gente não olha para o espelho e fala assim, eu vou morrer um dia. Quem tem HIV faz isso todo dia, né? Vive isso. E fica a gente melhor, né? Então, acho que vocês tocaram num ponto bem importante, que é esse daí do preconceito. Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian e o Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time!